Hello, Anaroshinhos. Welcome to another bonus class. Today's lesson has an interesting topic. Today, we are going to talk about power words and power sentences, né? Como que a gente vai trabalhar com as palavras para poder a gente dar aquele toque, refinar, principalmente para o pessoal do business, né? Vou trazer um pouco mais aí do business para o nosso Sound Smart, para também você soar mais professional também em certas situações, mas principalmente para ter aquela esperteza, né? Para você lidar assim com esperteza na hora de responder ou até mesmo rebater uma situação numa conversa, enfim. The objectives today are to swap weak words or weak sentences for specific terms or idiomatic sentences that demonstrate authority, okay? Precision, okay? Nice. All right, let's talk about framing. This technique is very interesting. I really like it. Então, a gente vai falar sobre uma técnica que é muito usada em âmbitos mais acadêmicos, profissionais. Então, você pode levar para a vida, claro que pode, né? Mas a gente vê muito isso em debates, né? Debates, a gente vê isso muito em meetings, reuniões mais polite, assim, mais formais, formal meetings. Enfim, many situations. É importante para quem gostaria de melhorar aí sua comunicação em inglês, principalmente no âmbito profissional. Smart speakers don't dwell on failure. Eles não ficam ali remoendo, né, o failure, a falha. They focus on what was learned or what comes next. Okay? This is called framing. You change the frame of the picture from bad to opportunity. Então é muito interessante isso aqui. Weak or negative frame and a better frame, a better mindset, okay? We failed to meet the deadline. We faced some unforeseen delays, unfortunate delays, but we are back on track. This is too expensive. This requires a significant investment, but the ROI is promising. I don't have time for this. I need to prioritize other critical tasks right now. We have a weakness here. We have identified an area for improvement. Então, você percebe porque pela perspectiva, the perspective is different. It's a negative or weak perspective, que não me resolve nada, and a positive perspective, na sentença, que passam basicamente a mesma informação, mas com uma perspectiva diferente. Então a gente não falhou, a gente não errou. Quer dizer, a gente errou, mas eu não vou falar dessa forma. A gente encontrou desafios no meio do caminho, mas isso não vai. A gente está de volta, né? Enfim, não vai se repetir, etc. Certo? Então é o uso das palavras, é o uso do contexto. Lembra que a gente falou sobre context, sobre analyzing your environment. Então, olhar para o ambiente que você tá, para entender como que você vai falar aquilo. Você pode falar a primeira frase quando for em outro tipo de ambiente, né? Quando você estiver com uma pessoa que é mais próxima, com uma pessoa que vai entender o que você está falando. Então, num contexto geral, né? Sem ser num ambiente que requer um tato na frase. Aí você prefira trocar a perspectiva e usar essas dicas da direita. Outra técnica, né? Another technique, especially in this environment, bridging. Yeah? It's nice. It's
you can see that in many places. Politicians use that, students use that, CEOs use that, many people use that, ok? Porque é uma técnica muito legal. Vamos conhecê-la. The formula is: first, you acknowledge the question. Reconheça a questão que a pessoa está te fazendo ou que a pessoa está trazendo esse ponto, né, à tona. Second step, use a bridge phrase, que a gente vai falar sobre bridge phrases já já. Then deliver your message. Então você vai primeiro reconhecer o que a pessoa falou, depois trazer uma frase ponte, que é aquela frase neutra para você. Show, massa, mas olha isso aqui que eu tenho para te dizer. E aí você passa a sua mensagem. Basicamente, a estrutura é essa: reconhecer, usar a frase ponte, entregar a sua mensagem. Mas a frase ponte, ela é o quê? A frase ponte, ela sugere um próprio reconhecimento da situação que a pessoa está trazendo, mas que talvez não seja a prioridade no momento se falar sobre aquilo, tá? Então aí você conecta com a sua ideia que vem logo depois. Vamos ler. That's an important point. But what's even more important is... Então a gente vai usando essa frase. Olha só, eu acabei de reconhecer o que a pessoa falou. É muito importante esse ponto. That's an important point. But what's even more critical, what's even more important, então, mas o que tem mais peso ou mais importância ainda é, e aí você vai conseguir falar a sua ideia. Essa técnica é muito boa, principalmente para vocês aí do âmbito profissional, para falar em reuniões. Claro que dá para usar em outros quesitos, né? Tiveram pessoas que já usaram em apresentações formais de faculdade, em apresentações formais de outros cursos, enfim. Quando você quer ser mais formal, você usa esse tipo de vocabulário. Mas essa estrutura de bridging, ela pode ser usada em contextos de até mesmo conversas, debates com pontos opostos, com opiniões diferentes, né? Então você também pode usar isso, ok? Por exemplo, I hear what you're saying. I hear what you're saying. Ou seja, eu entendi o que você está falando. I hear what you're saying. However, no entanto, né? Ou tem gente que fala, tipo assim, on the other hand, tipo assim, na outra mão, na contramão, que é como se fosse um jeito de você falar however também. Tipo, no entanto, however, on the other hand, the bigger picture here is. Então, o problema maior, a questão maior que a gente tem que conversar é... Tananana. A gente vê muito isso, e não identifica, né, que tipo de estratégia de fala é essa, chamada de bridging, ok? Example, scenario 1. Why is this project so delayed? I understand the concern about the timeline. Eu entendo, né, o que você está falando, tipo, a sua preocupação com o tempo, né, da parada, com o delay, com o timeline. Acknowledge, essa é a parte de reconhecer. But what's important to note is that... Aí tá a sua bridge, tá aí sua ponte. O que é importante você notar é que we have ensured zero quality errors by taking this extra time. A sua mensagem. Que não precisa ser nesse contexto, mas é só para vocês entenderem a estrutura no uso, né? Então, a gente teve certeza, we ensured, que não teve nenhum erro de qualidade usando esse tempo extra, né? Que foi, no caso, o delay, que ele falou na sua pergunta. Então, o bridging é uma técnica muito interessante aí para esse tipo de debates, esses tipos de conversa. Eu gosto bastante. A gente usa muito, quem fala inglês já vai perceber, que já usou isso aqui em algum momento, mas não sabia exatamente que estava fazendo isso, né? Agora sabe. Very good. All right, let's talk about this. Human brain.
loves patterns. Não todos, tá? Mas alguns, especialmente the number 3. So let's talk about the rule of 3. Aí agora eu trouxe para o âmbito mais... Adoro. I'm back. Tive um probleminha aqui de identificar o que estava acontecendo. A tela ficou escura, mas é só a bateria. Tá tudo certo. Vamos lá. The rule of 3 é porque o que acontece? Quando você está, novamente, nesse mesmo contexto, numa conversa, num debate mais sério, numa coisa mais profissional, enfim, você quer argumentar ou trazer um plano, trazer uma situação assim, principalmente um plano, né? Plano de ação, que a gente fala, né? É legal a gente usar the rule of 3, essa regra do 3, que são agrupar o seu plano, agrupar os seus argumentos em 3. Tipo, quando a gente está discutindo com alguém, a gente fala assim, número 1, não sei o que, não sei o que lá. 2, não sei o que, não sei o que lá. E 3, pipipipopopopopó. E a gente está ali argumentando a pessoa. Então, isso existe em inglês, obviamente. Então, é aquela questão de você... ao invés de fazer uma lista de várias reclamações, uma lista de várias situações, você foca em pontos mais estratégicos na sua fala para poder você conseguir organizar as coisas direitinho e não ficar embolado na hora de passar essa comunicação. Example. Olha só, antes e depois, né? A gente tem aí diferente. Dá para positivo e dá para negativo, tá? Feedback positivo e feedback negativo das coisas. Você pode querer ressaltar pontos positivos, 3, que você tenha anotado em alguma coisa também. Então, vamos ler os exemplos. We need to do a lot of things. We need money and people and also time and maybe a new office. Olha só, quantas coisas que eu tô falando. E eu tô, tipo assim, te enchendo de informação. Então, a gente precisa de muitas coisas. Dinheiro e pessoas e tempo e talvez um novo escritório e não sei mais o que, não sei o que lá. O que a gente precisa, então? De recurso, de tempo e de novas pessoas, né? Então, a gente precisa resources, timeline and talent. E aí, depois, se a pessoa ficar em dúvida, tipo, no que você quis dizer com isso? Vamos aprofundar esse pensamento. Não sei o quê. Aí você aprofunda o pensamento. Mas para poder resumir e conseguir passar uma ideia mais concisa, você usa a regra do 3. Você resume as coisas que você quer dizer em grupos, em categorias, em pequenas palavras. Menos informação, menos é mais, né? Você passa mais coisa. Principalmente mais autoridade. Eu estou trazendo aqui focado mais nessa questão de profissional mesmo. Mas claro que você pode usar em outros quesitos. Aí vamos para o positive example. Eu quero dar um feedback positivo. It's a good product. É um bom produto. Um beijo da Anitta. Não, calma aí, né? This product is efficient, reliable and cost effective. Eu resumi em 3 adjetivos as maiores qualidades do seu produto. Quer dizer que eu gostei do seu produto, entendeu? Então, se eu não... Por exemplo, mas eu preciso dar 3. Não, você pode dar 2 se você quiser, mas é que a regra do 3, ela resume melhor o que você quer, né, pontuar. Porque uma coisa que você gosta tem pelo menos 3 adjetivos, né? Tipo, tamanho, largura e profundidade. Sei lá. Tamanho, largura? Altura e largura. Falei besteira, deixa pra lá. Não sou boa em matemática, não. Mas é isso, entendeu? A regra do 3 basicamente é isso. Ok? Então, essas foram 3 dicas para vocês, focado mais no professional, porque foi requisitado por pessoas adoráveis, que focasse um pouco mais no professional environment, para poder a gente ampliar o discurso, deixar ele mais profissional, trazer mais escapatórias ali para quando você fica meio sem o que falar, ou quando você fica nervoso, ou quando você quer acrescentar algum ponto, enfim. Tá aqui as dicas para você sound smart quando você for falar. E é isso aí. Usem e abusem, né? Kisses from Teacher Bella. See you next lesson.